Nós já exibimos aqui no programa um experimento muito importante desenvolvido na Embrapa Agrosilvipastoril, fica em Sinop, no norte do Mato Grosso. Esse experimento é com vacas de leite e eles medem, os pesquisadores medem a emissão de gás metano. Já mostramos isso numa reportagem anterior e hoje Valdir Pacheco mostra a sequência das pesquisas. Mais uma etapa, a coleta de materiais para os exames laboratoriais. Dá uma olhada. Recentemente mostramos aqui no canal do Boi uma pesquisa que está sendo desenvolvida pela Embrapa Agrosilvipastoril e a UFMT de Sinop para mensurar a emissão de metano entérico em bovinos de leite em diferentes sistemas produtivos a pasto. Hoje estamos acompanhando a coleta de fezes, urina e sangue para mensurar o consumo, a digestibilidade da dieta e as excreções urinárias de nitrogênio. Só recapitulando rapidamente, nós estamos testando diferentes níveis de ração concentrada, visando definir qual é o nível de ração concentrada que otimize a produção de leite e minimize as emissões de metano, bem como as perdas de nitrogênio urinária e maximize o consumo de pasto pelos animais. Então, nessa fase do experimento, após os 5 dias de coleta de metano, a gente realiza um ensaio de digestibilidade que nós chamamos. Nesse ensaio de digestibilidade para animais em pastejo, tem uma duração de 11 dias. A gente repete esse procedimento a cada 28 dias ao longo do experimento. Ao longo de 11 dias, nesse período desse ensaio de digestibilidade, diariamente a gente aplica um marcador, um indicador de excreção fecal. Nós utilizamos aqui o dióxido de titânio. Esse marcador de excreção fecal ele vai nos ajudar a estimar a quantidade de fezes que o animal vai ingerir e depois o consumo de pasto. Então, durante 11 dias desse ensaio de digestibilidade, nós realizamos 3 procedimentos. O primeiro procedimento é a aplicação diária do dióxido de titânio ao longo de 11 dias. Nos últimos 5 dias, desses 11 dias, nós realizamos coleta de fezes dos animais e ao longo desses 11 dias nós amostramos o que o animal está ingerindo. Então a gente já faz a amostragem do pasto que a vaca ingere e da ração concentrada que ela ingere. Com essas informações a gente consegue estimar qual foi o efeito da alimentação sobre o consumo e sobre a digestibilidade da dieta. Por que isso é importante? Porque o consumo e a digestibilidade, além de impactar na produção de leite, também impacta na emissão de metano. Então a gente pode explicar os efeitos dos tratamentos sobre o metano utilizando os dados de consumo e digestibilidade. Com 4 níveis de ração concentrada. O 0, que é o controle, não recebe nada, só consome pasto, que a gente quer saber qual que é o potencial de produção de leite e as emissões de metano de vacas somente em pastejo, né, sem receber suplementação. E 2,5 kg, 5 e 7,5 kg de ração concentrada por dia. A ideia é identificar o nível de ração que otimiza a produção de leite e minimize as emissões de metano e as perdas de nitrogênio na urina e nas fezes. Porque esse nitrogênio que é excretado na urina e nas fezes tem 2 impactos aí. Um é econômico, porque é perda de proteína na dieta, e a proteína é muito caro, e o outro é ambiental, porque parte desse nitrogênio pode ser transformado em um outro gás de efeito estufa, que é o óxido nitroso. O próximo procedimento que a gente vai realizar, nós estamos fazendo essa semana, inclusive, são as amostras de sangue dos animais. Qual é o objetivo dessa coleta? É avaliar os efeitos dos fatores nutricionais, que é o nível de concentrado, sobre marcadores de metabolismo do nitrogênio e metabolismo energético, tais como ureia no leite, ácidos graxos não esterificados, beta-hidroxibutirato, né, e marcadores inflamatórios. Além disso, uma coisa que a gente está também tentando responder a pergunta é se existem alguns marcadores, biomarcadores no sangue que tenham relação com a emissão de metano, para poder tentar identificar, inclusive, quais são os animais, né, que são mais eficientes, que emitem menos metano, e se existe alguma relação com algum marcador biológico, né, algum marcador bioquímico no sangue. De acordo com o professor, o metano é produzido como resultado do processo digestivo natural dos animais. O metano é um produto, é um processo natural. A metanogênese é um processo natural feito pela microbiota ruminal. Então, durante um processo de digestão dos carboidratos, principalmente fibrosos,
são produzidos metano, é um gás natural do processo da fermentação. Então, e a nutrição, principalmente o consumo e a digestão dos alimentos, tem um maior impacto, tem um grande impacto nas emissões de metano. Então, não basta apenas mensurar o metano, a gente precisa compreender os fatores que influenciam as emissões. E um dos principais fatores que impactam na emissão de metano são exatamente o consumo dos animais e a digestão desse alimento consumido. Por isso que é muito importante mensurar tanto o consumo quanto a digestibilidade. A ambiência onde vivem os animais pode impactar no desempenho dos bovinos. Por isso, a importância do componente florestal no sistema integrado. Também pode impactar porque animais submetidos ao estresse por calor têm um menor consumo e menor produção de leite. Isso, consequentemente, tem um impacto na produtividade das vacas, na saúde das vacas e também na intensidade das emissões de metano. Então, animais que sofrem estresse por calor, por falta de sombra, restrição de água, manejo inadequado, além de produzir menos leite, também tem uma emissão maior por unidade de leite produzido, porque eles ficam menos eficientes, mesmo a pasto. Então, por isso que é muito importante esses sistemas integrados, pasto, lavoura e floresta, porque permite um microclima mais favorável, mais saudável, para as vacas produzirem leite com conforto, otimizando a produção de leite, otimizando a sua saúde, o seu bem-estar, e isso tem impactos econômicos e também ambientais, porque vacas mais sadias, mais confortáveis, também emitem menos metano por unidade de leite produzido. Para mensurar a emissão de metano, existem vários procedimentos. O professor André faz uma prévia da próxima etapa, que será na semana que vem. Então, tem várias coletas, né? Então a gente tem que distribuir as coletas ao longo do experimento. O próximo procedimento que a gente vai fazer na próxima etapa é fazer a pesagem das vacas em balança, né? E avaliar também o score de condição corporal, que é também um indicador importante associado tanto com a produção, reprodução e a saúde da vaca. Além disso, nós vamos também mensurar o perímetro torácico. Por que isso é importante? A gente desenvolveu há uns 10 anos no nosso laboratório equações para prever o peso de vacas mestiças utilizando mensurações de perímetro torácico. Qual que é a relevância desse tipo de trabalho? Porque a maior parte dos produtores de leite não tem balança para pesar os animais. E é importante para poder aplicação de medicamentos, saber o peso das vacas, acompanhar o ganho de peso das novilhas, né? Então, uma forma indireta de estimar com boa precisão o peso dos animais é via perímetro torácico. Então, nesse trabalho, nós estamos também coletando dados de perímetro torácico para validar nossas equações que nós desenvolvemos para novilhas. A gente quer saber se essas equações também funcionam bem para vacas mestiças. Toda a coleta desse material biológico dos bovinos é para o diagnóstico laboratorial, mas esse será outro procedimento que você irá acompanhar com exclusividade aqui no canal do Boi. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco.